Olá, gente amada e querida de Deus. Estamos em nosso encontro com Deus de todos os dias, meditando a palavra. O tema, a fé, parte 11. Ser cristão é testemunhar Jesus Cristo nesse mundo cada vez mais carente de Deus, de ética e de respeito. Um testemunho do profeta João Batista. No dia seguinte, João viu Jesus que caminhava na direção dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29. Outro testemunho do apóstolo Tomé. Mesmo tendo vacilado na fé e não ter acreditado nos seus companheiros que lhe disseram: O Senhor está vivo e esteve aqui, quando viu Jesus vivo e ressuscitado, Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 28. Do Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 27 ao 69, destaco: Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que dura para a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Eu sou o pão vivo descido do céu, para que o mundo tenha vida. Quem comer deste pão viverá eternamente. Minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Vós também quereis deixar-me? Pedro respondendo, disse a Jesus: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Destaco também em João, capítulo 20, versículos 19 ao 31. Jesus soprou sobre eles, dizendo: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Hoje, dia de Corpus Christi, uma celebração litúrgica em que os cristãos católicos do mundo inteiro homenageiam Jesus presente na Eucaristia. Permitam-me falar um pouco sobre essas duas dádivas divinas que Jesus deixou na Igreja. A sua presença no pão e no vinho da Eucaristia, como ele ordenou na última ceia, fazei isto em minha memória. E a outra dádiva deixada por ele, que é o ministério da reconciliação, quando ele apareceu aos discípulos após a sua ressurreição e soprou sobre eles o Espírito Santo e deu-lhes o ministério do perdão e da reconciliação. E o Senhor disse ainda: Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu vos envio, disse ele aos seus discípulos. E antes de voltar para o Pai, ele também disse: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos mandei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20. Portanto, somos enviados por Jesus ao mundo. Pregar o Evangelho e trabalhar pela reconciliação entre Deus e a humanidade foi a missão que Cristo deu à Igreja. E ninguém tem autoridade para nos calar diante desta ordem que recebemos de Jesus. O apóstolo São Paulo tinha consciência clara a respeito desta sua missão e responsabilidade que recebeu de Jesus. Por isso ele diz: Se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois esta é uma obrigação que me é imposta. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Sobre essa nossa missão de reconciliar os homens com Deus, chama sua atenção para o texto bíblico seguinte, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 ao 21. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação.
Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Portanto, Deus é quem perdoa e reconcilia a humanidade consigo, mas Jesus tornou-nos seus embaixadores e ministros da reconciliação. Isto é o que somos. A missão aqui recebida é diferente da exigência do perdão que devemos dar a todos, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 12 ao 15. Perdoar de coração é dever de todos os cristãos. De todos, vejam bem, como condição para que sejamos perdoados por Deus. Mas o ministério do perdão e da reconciliação torna a Igreja e os seus ministros indissoluvelmente associados e unidos a Jesus. Hoje, dia da Eucaristia, o pão da vida é descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, afirmou Jesus. E ainda mandou o Senhor fazer isto em minha memória. Em obediência ao que ele mandou, hoje, dia do sacramento do seu corpo e sangue, irei celebrar a Eucaristia, a Santa Missa, com minha família e minha casa, em memória dele, de Jesus Cristo nosso Senhor, e conclamo os meus colegas padres casados como eu, nos mais diversos pontos do Brasil e do mundo, a fazerem o mesmo, a celebrarem a Eucaristia com suas famílias e amigos. E até amanhã, se Deus quiser, Paulo Jorge Lúcio, padre casado.